Vamos dar continuidade aos nossos estudos das marcas de uma igreja. Estudamos em 1 Timóteo que a marca de uma igreja é uma igreja que instrui doutrinariamente o corpo de Cristo. Uma igreja que é guardiã da verdade. Também vimos que é uma igreja que tem homens de oração. Vamos marcar essa reunião. Felipe, Louro, Ricardo. Vamos todos estar reunidos. É isso? Outra marca dessa igreja é uma igreja que padroniza o culto feminino na sua adoração. Vimos a questão do traje decente, embelezamento com modéstia e bom senso. A necessidade de uma fé frutífera de boas obras. Isso para as mulheres, gente, estamos vendo aqui. A demonstração visível de sua submissão na participação da adoração pública. Não exercendo o papel da liderança masculina no culto público. E em razão do padrão de Deus na criação e a consequente usurpação da mulher no padrão de Deus, vamos lembrar que nós estamos falando da igreja de Éfeso. Timóteo foi enviado para Éfeso e lá as mulheres estavam usurpando a liderança dos homens. E para que as mulheres tenham o direito de participação espiritual ativa na vida da igreja, elas devem ser avaliadas em sua maternidade especial. A maternidade é um referencial espiritual. E esse papel espiritual da mulher, divinamente ordenado, como auxiliadora idônea do marido, cuja missão é sacerdotal, de refletir, de reproduzir e representar a imagem de Deus e de criar os seus filhos no caminho do Senhor, vivendo com fé, amor, santificação e bom senso. Essa é a padronização das mulheres. E a padronização da liderança masculina, vimos todas aquelas virtudes destacadas para os seus líderes, no capítulo 3 de 1 Timóteo. Daí começamos a estudar também a questão do culto público em 1 Coríntios, que são esses dois textos que falam do culto público. Vimos a questão da liberdade cristã, onde Paulo é o próprio exemplo, aonde ele abre mão do seu sustento para o progresso do evangelho e para o crescimento dos irmãos. Na liberdade cristã, ele tinha o direito devidamente colocado. No capítulo 10 de 1 Coríntios, nós vimos o mau uso da liberdade cristã e suas consequências e seus efeitos nocivos. Já no capítulo 11, nós vimos a questão que as mulheres não podem usar dessa liberdade cristã para subverter seu papel, como estava acontecendo lá em Éfeso. Aonde elas devem observar a tradição apostólica do véu e a instituição divina a todas as igrejas. Vimos também a importância da tradição da ceia do Senhor, isso capítulo 11. E começamos o capítulo 12, lembrando que todas essas orientações não dependem de tempo, de época e nem de lugar e cultura.
é uma instrução apostólica e divina. Não tem nenhum argumento de época e nem de lugar, que é o argumento tradicionalmente usado para negar essas coisas. Agora, como que é possível negar essas coisas? É só interpretar alegoricamente e, em vez de se apoiar nos escritos, se apoiar na história. Daí você inverte os valores das coisas e vai torcer a definição bíblica. Muito bem, começamos a estudar o capítulo 12. O capítulo 12 fala dos dons espirituais que não devem visar a glória pessoal, mas a edificação da igreja em amor. Então, Deus deu dons para todos, não para a glória da pessoa, mas para a edificação da igreja. Este problema tem que ser compreendido. A igreja foi abençoada como corpo no serviço a Deus. A necessidade de informação acerca dos dons. Por quê? Porque lá em Corinto, eles estavam usando dos dons, visando interesses pessoais e visando a própria glória. Então eles ficavam de olho no sobrenatural. E o que eles puseram em destaque? Dom de línguas. Só que nós, estudando, pudemos ver que a palavra língua, glosa, era utilizado para idioma, e é utilizado até hoje. Que língua nós falamos? Português. E os textos que são a base, principalmente o texto base, que é Atos 2, é língua materna, idiomática. Então, por que esse foco? Porque eles começaram a visualizar que o dom almejado era o de língua. Ia dar um destaque, ia exaltar a pessoa. E vimos que o Espírito Santo concede dons como lhe apraz, a ele, o Espírito Santo, para edificação da igreja. Então houve uma distorção lá e tem havido até hoje essa distorção. O que a Bíblia apresenta como dom de língua é algo sobrenatural, sim, idiomático. Alguém que fala numa língua estrangeira que nunca estudou para evangelizar alguém, como aconteceu em Pentecostes. Ou para interpretar para que as pessoas possam ouvir na sua própria língua uma finalidade de edificação da igreja. Então a finalidade é edificação da igreja. Hoje nós vamos começar a trabalhar a sequência. O uso dos dons é ilustrado pela diversidade e unidade. Ou seja, os dons são diversos dons com uma finalidade, a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, os dons são estabelecidos na diversidade dos dons para a unidade da igreja. Vamos começar a trabalhar esses aspectos. Capítulo 12, versículo 12 e 13. 1 Coríntios 12, 12. O uso dos dons é ilustrado pela diversidade e unidade. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, percebam só, o corpo é um, o corpo de Cristo, a igreja. Cristo é o cabeça lá no céu, e nós somos o corpo aqui na terra. E esse corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, que é o corpo de Cristo. Aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus.
assim também com respeito a Cristo. Versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Então, quando nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. Quando cremos, não é quando falamos línguas. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, não importa quem, é quem creu. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, o Espírito Santo, que é um só. Vamos lembrar que no início do capítulo 12, nós vimos que ele se reporta também a espíritos enganadores, espíritos malignos, que adentram a porta da igreja, não pensem não. Se até no tabernáculo, no Santo dos Santos, Satanás entrou na orla da veste de Arão, por que ele não estaria aqui dentro? Então nós somos unidos pelo batismo do Espírito Santo, formando um corpo-organismo. Esse corpo-organismo não é denominacional. Não está nessa denominação ou naquela, apesar dos homens dizerem que só tem salvação lá ou acolá. A salvação é em Cristo, não em denominação nenhuma. É um corpo-organismo, não um corpo-organização. Não podemos confundir organismo de Cristo com organização. Parede, membresia. Está errado organizar? Não. Mas nós estamos falando de algo que é a razão da organização, o organismo. A organização nada é sem ser organismo. Então temos que visualizar o quê? A importância da diversidade dentro da unidade. É importante a diversidade de dons? Muito. Para quê? Para a unidade, para a edificação da igreja. Para a comunhão. Essa é a razão de ser. Versículo 14. Nós vamos visualizar agora o funcionamento do corpo depende de uma coisa, a harmonia entre as partes, que são os membros da igreja. Esse problema que estava acontecendo lá em Corinto. Ok? Vamos lá. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 15. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Aqui ele está citando o exemplo do corpo, está ilustrando com o corpo. Mas qual é o problema na realidade que estava acontecendo em Corinto? Para que essa ilustração seja compreendida. Uns se diziam mais espirituais do que os outros. E a grande marca da espiritualidade era o falar de línguas. E é esse o problema que estava contaminando e quebrando a harmonia do corpo de Cristo. 16. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Porque sou do corpo. Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Então, o que está acontecendo? Qual é o seu dom? Qual que é o dom que Deus te deu? Você está satisfeito com o seu dom? Você está investindo no seu dom? Ou você está querendo ter o dom de outro irmão da igreja? Eu queria ter aquele dom. E lá, a fixação deles era o dom de línguas. Todo mundo queria ter o dom de línguas. Era a grande fixação. Como é nas igrejas pentecostais até hoje. A grande fixação. Agora observe. Aqui está sendo colocado que esses irmãos que estão nessa condição não são irmãos?
Não. Então, precisamos ter cuidado em como nós julgamos as coisas referente à palavra de Deus. A igreja de Corinto tinha um grande problema, sim, mas era um problema do corpo de Cristo. Não era um problema... Agora, isso permitia infiltração de agentes? Sim, como a gente penetra mesmo. Tá? Agora, aqui estava sendo a brecha. E uma brecha que tem que ser observada com bastante clareza. Porque o problema não foi solucionado até hoje. Continua um problema de desarmonia. Uma vez eu fui pregar numa igreja, me convidaram, o pastor me convidou. Apresentei o texto, fiz explanação do texto, fiz aplicação do texto, verso a verso, tudo. Quando terminei a pregação, ele tomou a palavra. Olha o que ele falou para o povo. Então, meus irmãos, hoje nós tivemos um ventinho, chama a minha pregação de ventinho. Tivemos um ventinho aqui, né? Mas Cristo ainda vai suprir uma tempestade aqui de fogo. Aonde está o poder? Na emoção do povo que grita, que pula, que fala em língua, ou na palavra de Deus? É na palavra de Deus. Não está na emoção. Tem igreja que é quando as pessoas choram, houve a virtude do Espírito Santo agora. Poxa, se a virtude do Espírito Santo é quando chora só dessa maneira, então nós estamos com um grande problema. A maior parte das vezes que eu vejo alguém chorar é porque está com um problema de pecado. E não porque está com virtude do Espírito Santo. Então, essa é a questão. Essas são marcas para uma igreja, meus irmãos. Nós estamos estudando isso para ver como que nossa igreja deve se comportar e como deve ser conhecida. É dessa maneira aqui que nós estamos estudando. Então, a busca frenética para o sobrenatural e dons miraculosos, lá em Corinto, estava sendo a diferença para os planos de Deus. Deus tinha planos para a igreja? Tinha e tem. Mas as pessoas têm que estar satisfeitas com o dom que recebeu, compreender, desempenhar e desenvolver esse dom na igreja. E não ficar achando que eu queria ter aquele outro dom. Eu queria ser como aquele irmão. Eu queria ter aquela posição. E era isso que estava acontecendo lá. Dos dois lados. Uns que achavam que queria ter aquele dom, e outros que tinham o dom e se gloriavam do dom que recebiam para vantagens pessoais. Que é o que acontece normalmente nas igrejas. Algumas pessoas se destacam para sua projeção e não visando a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Esse é o alvo. Eu não sou o dono do púlpito. Desde que hajam irmãos, de acordo com a descrição de Timóteo, que desempenhem o seu dom e podem estar daqui à frente falando também, não tem problema nenhum. Percebam que quando a harmonia é quebrada e as partes desprezam o seu próprio papel e invejam as outras partes, isso é contraproducente com a edificação da igreja.
Seguindo mais um pouquinho. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Note, quem concedeu dons? O Espírito, como lhe aprouve. Quem está colocando cada um como lhe aprouve? O Pai. Ação triuna. Como aprouve a Ele. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Já que todo mundo quer ser língua. Glosa, falar em língua. É esse o problema que está acontecendo. 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. E o corpo é formado de pé, de perna, de braço, de mão, de olho, de nariz, de língua. Mas é um corpo. Versículo 21. A harmonia também é quebrada quando as partes desprezam o papel das outras partes. Do 21 ao 24. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Não pode desprezar o dom do outro irmão. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. A igreja precisa ter líder? Precisa. Mas precisa ter pé. Precisa ter evangelista. Pés abençoados que levam o evangelho para fora. 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Todos são necessários. E eles parecem ser mais fracos. Mas sem eles, o corpo não é um corpo sadio, um corpo defeituoso. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Tudo isso está vendo o quê? Desarmonia no julgamento um do outro, na valorização de um para o outro e na ambição de ter o dom do outro. 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Quem que coordenou o corpo? Precisamos estar atentos a esse aspecto. São aspectos importantes para o bom funcionamento da igreja. O que tem me preocupado com a igreja é o seguinte: toda vez que eu falo qual é o seu dom, eu vejo um monte de ponto de interrogação sentado aí. A Bíblia fala dos dons. Nós temos que buscar, nós temos que visualizar qual que é o meu. Qual que é o seu? Vamos lembrar que para nós produzirmos glória a Deus, obras para o nome dele e galardão para nós, a maneira de produzir isso é o dom que foi concedido. Agora a minha pergunta é, se você não sabe o dom, você está produzindo glória? Você está produzindo galardão? Tem dom, estou falando de dom espiritual, dom do Espírito. Talento é talento de música, é talento de cantar. Isso é talento. Dom não é isso. Não tem dom de levita, como a gente escuta por aí. Primeiro porque não existe isso, não são levitas. Tá? Procurar.
Isso. Lá em Romanos, naquela lista de dons que nós temos, lá está dizendo quais são os dons que existem. Um daqueles você tem. No mínimo um. E ninguém tem todos. São aqueles. Você tem que identificar qual daqueles que você vê que você produz para Deus, que você se sente motivada, que você é natural você fazer aquilo. Lembrando que alguns dons, às vezes, são antagônicos. Tá? Exemplo disso sou eu. Eu tenho dom de ensino, que é onde eu produzo mais. Mas, a vida toda, eu fui tímido e nunca quis falar em público. Então, é antagônico. Mas quando Deus usa você para aquele propósito, Ele usa mesmo sendo quieto e tímido. Entendeu? Aí é dom. A manifestação está aqui em Coríntios. A manifestação, ela não é o dom em si, ela está debaixo do dom. Aonde você ou qualquer membro da igreja pode ser usado pelo Espírito Santo numa manifestação espiritual. Por exemplo, cura. Eu posso orar por alguém enfermo e esse enfermo ser curado. Eu tenho o dom de cura. Não, tem a manifestação do Espírito de cura. Porque se fosse dom, tinha que curar todas as vezes. É uma manifestação. Tá? O Espírito Santo, ele está na igreja. Aqui está reunidos diversas pessoas que são habitadas pelo Espírito. Aqui é o corpo de Cristo. E ele se manifesta no corpo de Cristo usando pessoas deste corpo. Entendeu? Pastor, e é que eu estou entendendo, às vezes a pessoa pode cobrir um dom, dentro dele, fala, eu tenho esse dom. Isso. Mas esse dom vai me anular. Anular para a vida. A vida mudando. Exatamente. É exigido consagração. Por exemplo, eu tenho o dom de ensino. Você não vai sair ensinando. Você vai ter que ler a Bíblia, estudar, pesquisar, entender. Daí você ensina. Não é assim, eu tenho o dom, né? Que é um grande problema no meio pentecostal. Onde eles falam que não precisa estudar. Isso é um engano absurdo. Tá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, educação na justiça. Ensino e educação. Depende de leitura, depende de estudo, depende de inteligência, depende de discernimento para falar o que está escrito. Pastor, está em Romanos, não está em Romanos, só para dizer. Romanos. Eu falei isso no último estudo. Romanos, acho que é 12. Romanos 12, versículo 6, 7 e 8. Pode projetar esse texto aí, só porque senão o pessoal fica perdido. Tendo, porém, diferentes dons, e a palavra dom aqui, carisma, é o único texto da Bíblia que tem dom, carisma. Tá? Lembra que eu falei que no outro texto não tem. Segundo a graça que nos foi dada, a gente recebe, se profecia, dom, profecia. Próximo, versículo. Se ministério, outro dom. Se ensino, está aqui, 8. Se exortação, se contribuição, se presidência, se misericórdia. São esses os dons. Esses são os dons. Um desses que está aqui, você tem. Se você crê em Jesus e é selado pelo Espírito Santo, Ele te deu no mínimo um. E não te deu todos.
Muito bem. Pode voltar lá no nosso texto. Então, nós vimos que a desarmonia, ela quebra a comunhão, a harmonia. Agora, a harmonia é demonstrada quando cada parte busca o bem-estar dos outros, que é a edificação da igreja. Vamos lá, do 24 ao 26. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. 25. Para que não haja divisão no corpo. Tem que haver harmonia, não desarmonia. Pelo contrário, cooperem, ou seja, a harmonia. Os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, para a edificação da igreja. Esse é o propósito. Por que eu tenho dom? Para um fim proveitoso nós estudamos isso, que é o quê? A edificação da igreja. 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Essa deveria ser a reação. Ah, nós temos um irmão que tem o dom de contribuição. Ah, como eu queria ter esse dom. Não. Louvado seja Deus, temos um irmão que contribui. Ah, mas nós temos um irmão que preside. Ótimo. Temos um irmão que tem o dom de misericórdia, que se preocupa com as pessoas, que vai procurar saber porque não veio, vai procurar saber, o que aconteceu, está tendo necessidade, vai lá ajudar, tal. Glorificar a Deus porque temos irmãos assim, em vez de querer concorrer ou ter aquele dom. A igreja é um corpo. E é isto que é toda essa orientação. Assim tem que ser a igreja e assim tem que funcionar a igreja. Todos devem se regozijar com o dom da outra pessoa. Agora eu pergunto para você, a estrutura como as igrejas estão sendo montadas hoje em dia, aonde tem o pastor que assobia e chupa cana. Ele faz tudo. Ele solta o rojão e corre atrás da vareta. Os outros ficam sentadinhos. E o dom das pessoas? E a atividade das pessoas no corpo de Cristo? Esse modelo está errado, gente. O modelo certo é que todos saibam o seu dom e tenham participação ativa no corpo de Cristo, no funcionamento da igreja. Não tem esse negócio de ficar sentadinho e pronto. Não é isso. Está errado. Esse é o modelo episcopal que nós conhecemos. Centrado no episcopo, no pastor. E não pode ser dessa maneira. O pastor tem um papel de presidência? Tem. Mas o texto mesmo falou que o corpo não é formado só de cabeça. Ele tem olho, ele tem nariz, tem boca. Ele tem braço, tem mão, tem pé. Agora, se da cabeça tem que sair tudo, é um monstro. É uma cabeça com o pé debaixo do queixo. E que faz tudo. E com a mãozinha curtinha, senão desequilibra a cabeça. E não é isso uma igreja. Mas essa igreja que a Bíblia está aí mostrando, que nós estamos estudando, é tão difícil de montar uma igreja dessa. Puxa! Quem que deu o dom? Quem vai capacitar? Quem que vai fazer funcionar a igreja?
Quem que é o dono da igreja? Esse é o modelo que a gente tem que ir para ele. Tá? Ah, mas para ser isso a gente vai ter que ler muito a Bíblia, orar muito, vai ter que ter muito união. É isso mesmo. É isso que é a igreja. É exatamente isso. O engano da busca de dons miraculosos. Eu vou só fazer a leitura, porque a conexão dos textos aqui é longa. E não vai ter que ter mais 1 hora para falar. Vamos só fazer a leitura do 27 ao 31. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Lembra que eu falei dos dons funcionais lá de Efésios? Como que a igreja nasceu? Os apóstolos, que são a coluna da igreja. Em segundo lugar, profetas, que são os pregadores. Em terceiro lugar, mestres, os professores. Depois, operadores de milagres. Houve toda essa fase, é só ler Atos dos Apóstolos e ver que isso ocorreu, e ainda ocorre. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Aqui estão todas as manifestações que nós estamos estudando. 30. É o 29. Porventura são todos apóstolos? Não. Então aquele homem do chapéu é um herege. Vamos deixar bem claro isso, se vocês assistem aquilo. Tá? Ou todos profetas? Então se tem aquela pessoa que está dando aquela revelação para você, para o seu dia a dia, para aquelas coisas, fuja dele. Tá? É espírito de adivinhação, é maligno. São todos mestres? Não. Operadores de milagres? Não. 30. Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Não. Mas eles queriam que todos falassem línguas como que até hoje. E quem fala em língua é batizado pelo Espírito Santo. E quem não fala em língua, quando fala alguma coisa, é ventinho. É isso aí. Então o poder não está na palavra. Está no agente, para a glória do agente. Interesse do agente. Não queremos montar uma igreja que tenha um super-herói. Igreja não tem que ter super-herói. Temos que ser uma unidade. O super-herói é Jesus. Nós já temos ele. E esse é o alvo. Que o Senhor nos ajude. Amém? Okay. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Pois não? Sim. Sim. Foi transferido hoje. Domingo eu passei praticamente o dia com ele. E hoje foi internado e transferido. Raimundo Bueno, pai. Raimundo Bueno. Raimundo Barbeiro. Uhum. Pedi uma oração. E pediu colocar a mão. Vamos estar visualizando isso. Esse é um aspecto da igreja universal. Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Ele está se reunindo no outro lugar, o que não tira ele do corpo. Tá? Vamos lembrar também da Dona Maria, a mãe da irmã Mônica. Ela está internada, ainda não conseguiram descobrir, ela está com infecção no sangue, não conseguiram descobrir da onde está vindo a infecção. Tá? Ela não está bem.
está internada e precisamos colocar nossas orações também em favor da nossa irmã. Nem todos têm o convívio com ela, porque ela já tem dificuldade de chegar aqui. Ela acompanha o culto lá na televisão, na casa. Tá? E no domingo a Mônica não veio porque ela já estava com alguns probleminhas, ela não veio. E hoje ela foi internada. Tá? Vamos lembrar então da Dona Maria também e o irmão Raimundo. Não descobriu ainda. Exatamente. Tá? Vamos colocar em pé, vamos fazer essa oração de intercessão? Ricardo, vem dividir as orações comigo aqui. São algumas orações. Tá? Vamos fazer duas orações. Tá? E irmão Raimundo, amigo do Louro, e a Dona Maria. Tá? Você ora, eu também oro, para a gente cobrir eles de oração. Tá bem? Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, como filhos, ó Deus, como alcançados pelo Teu amor, sobretudo pela Tua graça. Nós queremos nessa noite, como igreja, como corpo de Cristo, clamar em oração pela vida dos nossos irmãos, ó Deus, que estão doentes, que estão chamados, ó Deus, que estão necessitando, ó Deus, da Tua intervenção. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador de todas as coisas, provedor, ó Deus, sustentador e, acima de tudo, o dom da vida. Que o Senhor possa, com a Tua misericórdia, alcançar, conforme o Teu querer, a vida da Dona Maria, que está doente, que eu possa estar visitando ela, Deus, seja de maneira muito real, Deus, dando a ela paz, tranquilidade, sustento, Deus, para que ela possa ter a sua saúde restabelecida. Clamamos também pela vida do Teu Raimundo, o pai que está doente, que eu também possa estar visitando, Deus, que ele possa estar sentindo a Tua presença, Deus, a Tua paz, sobretudo o Teu cuidado. Que o Senhor possa estar trabalhando na vida dos médicos, dos medicamentos, Deus, para que eles possam, Deus, seguir o Teu querer, serem restabelecidos conforme a Tua vontade. Essa é a nossa oração, Deus, como irmãos, como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor, eu quero estender também o clamor pela saúde da irmã Márcia, que não pôde vir, Senhor, que está com problema no estômago. Quero clamar, Senhor, pela Cristina, que Tu possa estar conservando sua saúde. Clamo pela Liliana, que possa também estar sendo tratada e trabalhada, Senhor, pela Tua boa mão. Somos uma igreja, somos um corpo, e clamamos e intercedemos diante do trono da glória do Pai, através do sangue de Jesus. Certos que estamos sendo ouvidos, sabendo também que não temos mérito, mas que o Senhor nos deu o mérito de justificação. Porque o justo morreu pelos injustos. E por isso podemos hoje, Senhor, clamar, certos que o Senhor está nos ouvindo. E que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Eterno e Altíssimo Deus em nossas vidas. Por isso nós clamamos que possamos estar desenvolvendo a nossa fé e aprendendo contigo os propósitos para as nossas vidas. E que possamos nos empenhar em honrar o Teu nome. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega de Jesus Cristo, Deus Filho, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos ensinar, nos consolar
e nos guardar até o dia da tua vinda. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? Célula amanhã na casa